Renato Portaluppi deu um recado muito claro, muito direto na sua entrevista coletiva. Para muitos, por sinal, ele até deu esse recado com atraso, mas o recado foi dado, mais do que uma indireta. O recado agora foi direto, só faltou o nome e o sobrenome. A entrevista coletiva do Renato, o recado e as mudanças que isso pode acarretar no time do Grêmio, a partir de agora, nesse vídeo. Então, pessoal, vamos lá, se inscrevam nesse canal, deixem o like no vídeo, ativem as notificações, comentem aqui embaixo. Nós batemos recentemente a marca de 35 mil inscritos no canal e vamos rumo aos 36 contando com a sua inscrição. Inscreva-se com a gente, deixa o like no vídeo e vamos trocar essa ideia. A entrevista coletiva do Renato depois da vitória contra o Juventude, ela não deixou nada nas entrelinhas, ela não foi uma indireta, nada disso. Ela foi um recado muito claro, só não entende quem não quer entender. Para alguns, inclusive, esse recado do Renato chega até com certo atraso. Mas enfim, agora finalmente o Renato falou. Na sua entrevista coletiva, entre outras coisas, análise do jogo, uma corneta no presidente do Inter, Alessandro Barcelos, que falou do futevôlei do Renato, aquela coisa toda, uma resposta inclusive bastante forte, depois de uma pergunta do repórter da Rádio Grenal. Tudo isso teve na coletiva do Renato. Mas teve um recado que foi muito sincero. O Renato falou o seguinte: todos estão recebendo oportunidade. Depois, não adianta reclamar de falta de chance. Não adianta reclamar de falta de oportunidade. A chance tá aí. Aproveita, beleza. Não aproveita? Bom, meu velho, não vem de mimimi depois. Renato disse isso na sua entrevista coletiva. E convenhamos, gente, qualquer um com 2 neurônios liga o Tico e o Teco e sabe que o Renato tá falando diretamente para João Pedro Galvão, que ontem foi vaiado. O Renato na coletiva falou inclusive sobre as vaias a ele, mas ele não está dando resposta. Ao contrário de outros jogadores, Jeromel entrou e foi bem, Rodrigo Eli não comprometeu, Marquezin foi bem, Soteldo deu um dos destaques do Grêmio nesse começo de ano, o Dodi recebeu chance lá em Pelotas, não comprometeu também. No mínimo isso, no mínimo tem gente que não está comprometendo. Destaque, aquela coisa assim de comer a bola, fazer chover, só o Soteldo, e olhe lá, aliás, inclusive agora com uma lesão muscular. Agora, tem um jogador que não consegue sequer o básico, que é o João Pedro Galvão. Ele fez gol contra o São José, aquele gol parecia ser uma espécie de renascimento, ressurgimento do JP Galvão, só que isso na prática não aconteceu. Em Pelotas ele foi mal pra caramba e contra o Juventude ele foi muito mal, ao ponto de, por exemplo, tropeçar na bola de futebol. Ele tropeçou no seu objeto de trabalho, cara a cara com o goleiro, depois de uma bela assistência do Cristaldo. E depois, se vocês perceberam, aliás, se vocês notaram isso, comentem aqui embaixo, eu percebi. A câmera colocou um zoom no JP Galvão e ele estava reclamando do Cristaldo. Ele disse: porra, Franco! E aí a TV mostra o Cristaldo dizendo: porra, eu te pifei, meu velho, como é que tu não fez o gol? Mais do que não fazer o gol, como é que tu tropeça na bola? Ele tropeçou na bola, e não foram uma nem duas, foram várias vezes que ele vem fazendo isso, infelizmente para o Grêmio, infelizmente para mim. Eu esperava muito do João Pedro Galvão, mas a verdade é uma só: ele não tá jogando nada. E o André Henrique, que aliás também saiu lesionado, pede passagem, não pelo André ser um craque, um gênio, porque isso ele não é. Pede passagem simplesmente por ser um outro centroavante, já que o JP Galvão não está conseguindo fazer nada. Ele não consegue fazer pivô, ele não consegue, o Renato disse na coletiva sobre incomodar zagueiros, ele não consegue fazer isso. E o recado da coletiva do Renato, ao meu ver pelo menos, está muito claro. É para o João Pedro Galvão. Pode ter outros destinatários? Pode. Mas aquilo que a torcida percebe, evidentemente que o recado é pro JP Galvão. Tu tá recebendo chance, os caras estão te pifando, tu tá sendo titular em todos os jogos e tu não consegue entregar uma boa atuação, meu velho. Bom, a fila vai andar. E o Renato foi muito claro na sua entrevista coletiva sobre isso. A fila vai andar. Todos estão recebendo oportunidades. Aqueles que aproveitarem, seguem no time. Aqueles que não aproveitarem, bom, a porta da rua é a serventia da casa.
Inscrevam-se no canal, deixem o like no vídeo e mandem o comentário de vocês na caixa de comentários que está aberta aqui embaixo. Valeu!